tell you. When I see you again. Olá, gente, bom dia, quer dizer, boa tarde, né? Eu estou gravando aqui para vocês no sábado, já são 12h05, tá? Essa aula você deve estar vendo aí no slide, é sobre texto argumentativo, tá? Eu quero que você se prenda com bastante atenção nesta aula, tá? Eu preciso que assista todo o vídeo para você entender. E é muito provável que mesmo assim, tá, você não consiga entender 100% do que nós vamos falar aqui. Tá? Eu acredito que se você prestar bastante atenção, você vai conseguir reter muitas coisas, tá? Muitas coisas. E o restante a gente vai complementando durante as nossas aulas dessa semana que vem agora. Tá? Essa semana, né, que se inicia agora, segunda-feira. Nós vamos falar, eu vou, né, passando os slides e a gente vai conversando sobre o que realmente é um texto argumentativo, tá? Aí você vai entendendo melhor. Gente, eu não tenho aqui um microfone de lapela para captar melhor, então assim, eu estou usando o microfone da câmera, tá? Então vai aparecer ruídos externos aí, tá? Vai me perdoando aí até organizar isso melhor, tá bom? Então vamos caminhando aqui. Argumentar. Nós já trabalhamos um pouco sobre texto narrativo, né? Eu preciso que você fique firme, lembrando de fazer as seguintes distinções. Nós temos 5 tipos textuais. Nós temos a narração, descrição, a argumentação, a exposição e a injunção. Né? Vocês já até responderam exercícios para mim com referência a isso. Nós trabalhamos o primeiro tipo narrativo, o primeiro tipo textual, que foi narração, e agora nós vamos entrar em argumentação, dissertação argumentativa. Tá? É uma pegada diferente de narração. Você precisa entender isso, tá? É uma pegada diferente. Aqui você não vai contar uma história, aqui você vai defender uma tese, defender um raciocínio, defender uma ideia. É isso que você tem que ficar firme aqui. Mas vamos caminhando que você vai entender com o tempo, tá? Algumas pessoas vão achar talvez mais fácil do que uma narração. Mas a grande maioria dos alunos, eles preferem a questão do texto narrativo do que um texto dissertativo, argumentativo, tá? Mas para isso, tá, você precisa entender que quando você for fazer, quando você estiver fazendo, você estiver desenvolvendo, é que você vai entender, na verdade, um e o que é o outro, tá? Mas é importante você ter isso em mente, tá? Que aqui você não vai contar uma história, você vai defender uma tese. Você precisa convencer alguém ou algumas pessoas daquilo que você está falando, tá? E a gente vai ver nos slides que é exatamente isso que você tem que fazer, tá? Vai seguindo comigo aí, tá? Nós temos essa primeira tirinha que diz assim, ó, por que escrever redação? Ele fala aqui na primeira tirinha aqui, escreva, né, uma redação com o tema, o que você faria se fosse presidente? Aí tem um espaço vago aqui, que na segunda fala, e na terceira fala ele conta assim, ó, se eu fosse presidente, acabava com o ensino de redação nas escolas. Gente, isso parece uma brincadeira, parece ser cômico, parece legalzinho, mas na verdade não é. Na verdade não é. A maioria das pessoas hoje elas têm dificuldade de escrever, a grande maioria. Isso aí você pode olhar pelos textos que você observa, por exemplo, nas redes sociais. Eu fico assim, eu não faço nem questão mais de ficar medindo essas questões. Você olha para os textos, você olha para aquilo que está escrito e você lê, você olha, você lê, você olha, cara crachá, você fica louco. Tá? São tantas coisas absurdas, assim, parece que as pessoas não se dão conta de que o escrever denota, né,
muita coisa sobre a pessoa. Tá? A pessoa que escreve direito, ela tem uma capacidade melhor de entender as coisas e isso ela demonstra para os seus ouvintes também e para os seus leitores, né? Isso fica muito nítido quando você olha o que uma pessoa escreveu, né? Na verdade, através do falar e do escrever, você percebe até o grau de instrução, a preocupação em leitura que a pessoa tem e outras várias coisas, tá? Então não é fácil, tá? Eu já falei isso para vocês em sala de aula, já falei isso muitas vezes aqui mesmo no canal. O grande desafio da maioria das pessoas é escrever, né? Você olha, por exemplo, no último Enem, de não sei quantos milhões de inscritos, 4, 5 milhões de inscritos, 55 pessoas tiraram nota 1000, a nota máxima em redação. Tá? A primeira coisa, quando o aluno sai ali daquela prova do Enem, né, todos os cursinhos e a mídia em geral quer saber qual era o tema. Qual foi o tema do Enem, da redação do Enem deste ano? Tá? Então é a primeira coisa, a coisa que mais derruba e é a coisa e é a situação que as pessoas menos se preocupam. Menos se preocupam. Isso é lastimável, né? Mas vamos caminhando aqui. Tá? Vamos caminhando, vamos lá. Para início de conversa, eu vou lendo aqui e a gente vai batendo um papinho aqui. Para quem escrever? Isso é fundamental. Você está escrevendo para quem? Você tem que ter um alvo, você tem que ter uma missão. Tá? Para quem você está escrevendo? Canso de falar isso. A gente não escreve por escrever. Você escreve por escrever no seu diário. Quando você vai fazer um texto dissertativo, né, argumentativo neste caso, você tem que ter um alvo do seu texto. Não escreve-se por escrever lá jogando. Não. Para quem você está escrevendo? No caso dos meus alunos. Eles precisam escrever para mim, eu já falei isso. É eu que vou dar nota no texto. Tá? Eu vou dar a nota no texto. Quando você for escrever, por exemplo, uma carta para sua namorada ou para o seu namorado, você tem que pensar nele ou nela. Você está escrevendo é para ele ou para ela. Quando você vai escrever uma carta para Deus, você tem que pensar em Deus. É para ele que você está escrevendo. Tá? Quais os elogios que você vai tecer para ele? Essas coisas você tem que fazer. Mas não. Muitas vezes a pessoa vai escrever e fica pensando em tudo menos no destinatário, tá? Anotações para quê? Tem gente que pega e sai escrevendo na louca e atropela tudo. Não, anotações. Aquele rascunho gostoso que eu sempre falei, faça isso. Olha lá, organizar nosso pensamento em tópicos, esquemas, facilita o aprendizado, né? O que você vai escrever? Pense sobre isso. Escreva do lado os tópicos, os temas, as ideias, entendeu? Tudo isso você tem que fazer antes de começar a redigir o seu texto. Tá? Você pensa primeiro para quem? Né? Aí você tem um tema. Esse tema ele pode te levar a que ponto? Você vai concordar ou vai discordar do tema? Você tem essas duas possibilidades. Você também não pode ficar em cima do muro. Ah, talvez não existe, tá? Ou sim ou não, ou você gosta ou não gosta, ou você aceita ou não aceita. Você tem que definir a sua linha de pensamento e ficar firme nela. Vamos lá. Transmitimos e recebemos informações o tempo todo. Bem, isso acontece o tempo todo, mas não necessariamente com todas as pessoas. Tem gente que prefere ficar a vida inteira no joguinho, nas brincadeiras, só em música tal, e deixam de pegar informações que são necessárias. Eu já cansei de falar para vocês. Aluno que é universitário, quer dizer que quer ser universitário, ele precisa assistir jornais, e jornais variados, fazer assinatura em blogs. Vocês todos têm aí celulares, a maioria tem celular com internet. Faça assinaturas em blogs, todos são gratuitos. Né? Ative as notificações, receba, leia, assista jornal. Você precisa se informar. Então você precisa se informar. Você que tem pretensão de fazer uma faculdade. Você que não tem, fazer o quê? Tá ligado? Fazer o quê? Não sei o que você vai fazer. Tá? Mas você que quer fazer faculdade, você tem que ficar ligado. Você tem que pegar informações. Informações úteis
úteis também. Gente, eu não estou aqui sendo hipócrita no sentido de falar para você ficar 24 horas por dia assistindo jornal, porque se você for procurar, tem para todo lado. Não é isso. Tá? É importante você tirar, por exemplo, 1 hora no dia, né, que você possa, à noite, pega os jornais da noite e assista. Um dia assiste de uma emissora, outro dia assiste de outra, faça assinatura de blogs, né, veja as informações, o que está saindo. Tá? Eu, por exemplo, dentro da sala de aula, um tempo desse atrás, nos últimos vídeos de aula, antes de entrar em quarentena, eu falei sobre o coronavírus, teve gente que falou, o que é isso? O que é isso? Né? Tem gente que está no mundo da lua, não está neste plano, está em outro plano, você tem que se ligar. Tá? Você é o destaque da redação. Use palavras e seduza. Você é o destaque, você é o escritor, você é dono do texto, você é dono da ideia, você é dono. Você é dono, você é dona. Tá? O texto é seu. Escreva com liberdade, você é livre. Tá? Liberdade assistida, preste atenção. Não vai escrevendo qualquer coisa não, nós vamos chegar lá. Tá? Senão você vai se lascar e não vai nem perceber. Continuando aqui, ó, os 3 T's. Eu coloquei 3 T's aqui, só para mostrar para você, porque, olha lá, o primeiro, assunto, que é o tema. É o que você vai receber, por exemplo, numa proposta de PAS, Enem ou qualquer outro vestibular. Você tem que receber um tema, que vai ser o assunto. Título depende. A grande maioria, por exemplo, Enem não pede, PAS não pede. Se pedir, você faça. E eu aconselho que você faça depois do texto para tentar casar o máximo possível título com texto. Tá? Tese requer um posicionamento, aí é o que eu estou falando. Na argumentação você tem que se posicionar. Ou você é contra ou você é a favor. Qual é a sua? Tá ligado? Você precisa entender isso. Qual é a sua? E nós estamos falando sobre isso. Peça-chave, sua visão, seu recorte do tema. O que é recorte do tema? Recorte do tema é exatamente isso. Qual o ponto que você vai pegar para desenvolver o tema? Gente, todos os temas, ou qualquer tema, ele tem inúmeras possibilidades de você trabalhar. Inúmeras. Inúmeras. Tá? Você tem que pegar um recorte específico. O que é recorte? É um pedaço. Você vai falar sobre o quê? Se você está falando sobre o coronavírus, você vai falar tudo sobre o coronavírus? Não. Você tem que pegar um recorte específico. Por exemplo, os medicamentos que estão sendo estudados, desenvolvidos para a cura ou a melhoria de vida das pessoas que contraíram o coronavírus. Pronto, você pegou um recorte. Você vai analisar medicamentos. Tá entendendo? Você não pode pegar tudo, economia, questões familiares. Não. Um recorte, tá? Como chegar à tese? Nós vamos ver isso mais para frente, tá? A tese é quando você realmente escreve aquilo que é o seu posicionamento. É quando você chega realmente a dizer para o seu leitor que é isso e ponto. O que mais chama atenção no tema proposto? Você tem que analisar. Todo tema ele tem textos, né, motivadores para te levar a escrever, tá? E ele também tem, você precisa ver qual que é a parte principal, né, do tema. O que na verdade a pessoa que te propôs o tema está querendo, porque o tema também ele já tem um posicionamento. O tema ele tem um posicionamento positivo ou negativo. Ele já está defendendo ou ele já está acusando. Tá? Você vai concordar com a defesa ou com a acusação, aí depende de você. Por isso que você precisa fazer esses recortes. Sobre o que realmente você está bem informado e tem capacidade de argumentar e de demonstrar sua posição. Dentro do tema, o leitor, aquela pessoa que você está escrevendo, ele quer saber, dentro da argumentação, se você realmente sabe o que você quer e sabe o que você sabe. Tá? Você está dizendo aquilo, mas você está dizendo aquilo de que forma que você está dizendo, está afirmando determinadas coisas. Tá afirmando. Você está afirmando porque você ouviu falar, e se você ouviu falar, você tem que citar quem falou. São as citações. Se você está falando porque você conhece do assunto, e na verdade se aprofundou, você tem que ficar firme nisso. Tá? Na verdade, essa sua posição de firmeza é o que vai dar mais tranquilidade,
na verdade, para o examinador pontuar você, tá? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Tem muita coisa para a gente falar hoje aqui, vai com calma aí. Primeiro passo, entender o tema. Ponto. Você está vendo aqui do lado aqui um monte de cadeiras azuis e uma cadeira amarela. Presta atenção, uma proposta de redação envolve dois elementos, assunto geral, cadeiras azuis, é o assunto geral, é o geral. Tema, ideia específica. O tema é o assunto, a ideia específica. Dentro de todo esse composto geral aqui de cadeiras azuis, tem alguma coisa específica. Lembra que eu te falei que você precisa focar em alguma coisa? Você vai defender ou você vai atacar? Você vai concordar ou você vai discordar? E dentro disso, qual é o ponto específico, qual é o recorte que você vai tirar para defender ou atacar? Tá? Isso é importante, preste atenção nisso. Tá? Vamos andar, vamos andar. Vamos lá. Erros mais comuns. Vamos falar um pouco sobre erros. Trocar o tipo ou gênero textual. Bem, isso aí é fatal, gente. É fatal, sinceramente. Eu, nas correções dos meus textos, dos meus alunos, eu faço isso com vocês e alguns já viram isso. Vocês do primeiro A já viram isso. Os outros alunos de outras turmas, ainda estou corrigindo, mas vou fazer a mesma coisa que eu já fiz com o primeiro A. Tá? Errou tipo. Quais são os tipos? Narração, descrição, argumentação, injunção, exposição. Eu pedi para você escrever uma argumentação, você escreve uma narração, zero. 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 Entendeu? Simplesmente é assim. Eu não posso passar a mão na sua cabeça e falar e corrigir aquele texto, sendo que deveria ser uma argumentação, como narração. Porque lá no Pais e no Enem eles não vão fazer isso com você. Você precisa treinar. Gênero textual. Gênero pede para você fazer uma crônica, você faz uma carta. Pronto, zero. Zero. Tá? Também zero. Tá? Você precisa ficar firmado, por isso você precisa saber as características de cada tipo de cadeiras de gênero textual. Fugir do tema. Fugiu do tema, se lascou. Me desculpe. Está falando sobre você tem que ficar dentro do tema. É a coerência textual. Tá falando sobre determinado assunto, você tem que ficar nele. Você toca em outros pontos, em outras coisas, você acabou. Você fugiu do tema. E fugir do tema é uma das coisas que zeram redação. Tá? Texto argumentativo, texto no modo geral. Uso impróprio da linguagem. O que é isso? Xingamentos, entre outras coisas. Tá? Você, apesar de tudo, você está fazendo um texto formal, gente. Pelo amor de Deus, acorda. Você está fazendo um texto formal. É um texto de redação. É engenharia de texto. Você precisa se concentrar nisso. Não é qualquer coisa que você está escrevendo para qualquer pessoa, não. Você tem que entender isso. A sua vaga na faculdade, a maioria das pessoas dependem desse texto para entrar numa faculdade. Tá? Enem, pelo Enem, pelo PAS ou por outras situações, a grande maioria. Tá? E você tem que escrever o minimamente bem possível, né? Pelo amor de Deus. Rebuscar demais, texto rebuscado, texto técnico, muita técnica, né? Fica aquele negócio muito maçante também, não é bom. Tá? Erros gramaticais, pelo amor de Deus, acentuação, pontuação, concordâncias, né? Essas coisas, as palavras escritas corretamente, entendeu? Tudo isso faz parte. Uso de clichês, né, são conversas comuns demais, né, ou termos estabelecidos já, provérbios. Você pega um provérbio, né, por exemplo, quem dá bom dia para cavalo, aquela coisa, e fica usando provérbios em texto. Não, textos prontos. Não, essas coisas não podem, não. Clichês são aquelas coisas comuns, todo mundo sabe que é aquilo, e você fica usando aqueles clichês, aquelas coisas comuns, né, que todo mundo repete. Não, também para. Panfletar ou radicalizar, elogios demais, ficar fazendo panfletagem, né, elogios demais, ou ser muito radical em suas posições, não aceitando posições diversas também. Você não pode ser assim. Apesar de você ter que defender uma tese, você não pode ser fechado de tal forma que só a sua opinião é correta. Não, citações sem cuidado. O que são citações? Você tem que saber fazer citação. Citação não é só você escrever o que a pessoa disse, não. Você tem que determinar quem disse,
destacar o que a pessoa disse, e isso tem que estar dentro de um contexto textual e linguístico que você está trabalhando, senão não cite, não faça isso. Tá? E tem a forma correta de fazer isso. Exagerar nas informações, informação demais, excesso de informação, ninguém gosta de ler isso. Gente, a pessoa vai gostar do seu texto no primeiro parágrafo. A primeira linha que ele lê ali, não é nem no primeiro período, não. Às vezes na primeira palavra você vai ver que a pessoa tem uma intenção legal. Vai ter uma vibe legal. Ou não. Ou não. Né? Isso é redundante. Repetições, pleonasmos, né? Isso tudo são erros que você precisa eliminar. Vamos prosseguindo. Olha essa tirinha aqui. Olha que interessante. Vou deixar aqui na tela cheia aqui. Eu detestava escrever essas redações, mas agora eu gosto. Percebi que o objetivo de escrever é inflar ideias fracas, disfarçar a argumentação pobre e inibir a clareza. Com um pouquinho de prática, o texto pode se tornar uma neblina intimidante e impenetrável. Quer ver meu relatório sobre o livro? Aí ele vai ler. A dinâmica dos imperativos interseres e monológicos em Jin e Jane. Um estudo sobre os modos psicotransrelacionais de gênero. Aí ele, academia, aí vou eu. Bem, gente, aqui o que está dizendo aqui essa tirinha? A pessoa está tão focada em escrever de uma forma assim, tão técnica, que ela perde o foco do receptor. Gente, se a pessoa que está recebendo o texto não entender, eu estou perdendo tempo. O meu tempo é escrever e principalmente da pessoa que está lendo. Tem que ter endereço que eu estou escrevendo. E o endereço é o leitor. E quem é esse leitor? Nós vimos lá no início. Quem é esse leitor? Se esse leitor não conseguir entender logo no início o que você está querendo dizer, ele sai fora da leitura. Gente, eu corrijo redações a vida inteira. Eu tenho hora que eu não dou conta. Eu não dou conta. Lá no início, eu já falo, não, isso aqui não tem lógica. Ou reescreve ou fica com nota zero, porque não tem condições. Né? Vamos prosseguir. Vamos aqui ver a estrutura básica de uma dissertação. Gente, estrutura básica não quer dizer que tenha que ser assim, tá? Eu fiz essa estrutura, mas isso pode ser mexido, isso pode ser modificado, mas vamos partir disso aqui para que você se firme um momentinho, tá? Você tem, né, a introdução, desenvolvimento 1 e 2 e conclusão. Dentro desse desenvolvimento aqui 1 e 2, eu coloquei só 1 e 2, eu coloquei mais ou menos 20 linhas, média de 20 linhas, isso aqui contando com o texto aqui que você vai ver aqui por volta de 30 linhas, né, por volta de 30 linhas, mas não é todo concurso que você vai participar que pede exatamente 30 linhas, né? Então você não pode ficar muito preso nisso aqui, porque tem gente que fica preso nisso aqui e depois não consegue trabalhar essa mobilidade aqui de mexer. Tá? Agora sim, uma coisa que eu acho que você tem que trabalhar, e que é muito importante, é essa questão dos parágrafos. Introdução é um parágrafo, desenvolvimento 1, aí a pessoa olha que desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, média de 20 linhas, aí acha que é o seguinte, o primeiro parágrafo são 2 parágrafos, um com 10 linhas, outro com 10 linhas. Não é isso, não é isso. Tá? Esse desenvolvimento 1 e 2 aqui ficou até meio errado, essa disposição aqui, porque a pessoa pode entender isso. São 2 parágrafos de 10 linhas cada. Não. Tá? Média de 5 a 6 linhas. Está vendo aqui em cima, introdução? Introdução é um parágrafo. Aqui, quando você for desenvolver aqui do desenvolvimento, também usa a mesma proporção, 5 a 6 linhas. Tá? Lá na frente a gente vai ver mais ou menos quantos períodos você usa, né, por cada parágrafo. Tá? Isso aqui é só uma ideia básica, tá, de estrutura para você começar a desenvolver o seu texto. Ok? Vamos caminhando. Vamos lá. Estrutura do parágrafo. Margem do parágrafo. Margem. Cada parágrafo deve ter no mínimo de 2 a 3 períodos.
Gente, lembra que nós falamos, eu falei aquele último assunto que nós conversamos sobre composição de texto, né? Tem parágrafo, período e oração. Parágrafo, período e oração. Oração com verbo simples, orações com 2 ou mais verbos, orações compostas, tá? Olha o período. De 2 a 3 períodos. Cada período você pode fazer ele simples ou composto, tá? Simples ou composto. No caso, para dar aí entre 5 e 6 linhas cada parágrafo. Você vai de uma estrutura maior, que é o parágrafo, para uma estrutura menor, que é o período, depois uma estrutura menor ainda, que é a oração. Tá? Ou você vai ao contrário, oração menor, período maior e parágrafo o grandão. Tá? Você monta os parágrafos a partir disso aqui. A gente vai trabalhar isso pessoalmente, tá? Assim que a gente puder. Vamos lá. Outra coisa, estética do texto. Isso aqui eu já conversei bastante com vocês, vou continuar conversando. Obediência às margens. Aqui não ficou muito bonitinho esse negócio meu aqui, não? Esse quadro meu aqui, ó, uma folha teórica, né, de caderno ou de redação, mas dá para você entender. Começa, né, aqui o parágrafo, o espaço aqui do parágrafo, caminha, aqui no mesmo alinhamento, obediência às margens, a margem aqui direita, uso do parágrafo, e se eu errar? Se você errar, você corrige de que jeito? Nós já falamos. Errou uma palavra, errou essa questão de parágrafo, você tem que errar essas coisas. Se você errar palavras no texto definitivo, você risca, escreve na frente certo, só um risco. Se você errou o parágrafo na folha definitiva, lá espaço de alinhamento de margem, por exemplo, direita, como é que você vai corrigir? Não tem como corrigir. Na folha definitiva, não. O que você vai fazer? Aquele espaço em branco lá vai ficar. Então você tem que ter muito cuidado, você tem que ir escrevendo a linha e olhando quais palavras estão faltando para quando você chegar lá na margem direita, ver exatamente se vai caber lá, né? Senão você tem que mexer de outra forma. Vamos continuando. Letra. Todos os tipos de letras são aceitos, desde que mantenha as diferenças entre maiúsculos e minúsculos e seja legível. Nós vamos ver lá na frente, agora mesmo, alguns exemplos. Tá? Não conseguir ler, não dá. Né? Se não der para ler, não dá. Não dá para corrigir nada. Vamos lá. Olha aí o exemplo. Me diga que você dá conta de entender isso aqui. Eu não dou. Eu não consigo. E ao não conseguir, o que eu faço? Zero. Eu não tenho como ler isso aqui. Eu só posso corrigir alguma coisa que eu leio, que eu consigo ler. Tá? Que eu consiga ler. Senão não tem como. Isso aqui é só um exemplo. Olha aqui outro exemplo. Vamos lá. Texto todo em maiúsculo. Não há diferença entre maiúsculo e minúsculo. Está todo em maiúsculo o texto. Você está vendo aí. Olha aqui, digo. Usa a expressão digo, eu coloquei aqui no canto. Por quê? Digo é em primeira pessoa. Você não desenvolve texto argumentativo em primeira pessoa, você desenvolve em terceira pessoa. Digo, eu, verbo dizer, eu digo, tu dizes, tá? Trazendo indicativo, conjugação. Não é assim que funciona, tá? É por isso que está errado. Tem outras coisinhas interessantes aqui, só para você ver. Olha lá, ó. Letra minúscula no título, neste caso aqui, tá usando o título. Rasuras, olha aqui que bagunça. Olha a rasura lá em cima. Olha que o espaço em branco que eu te falei, ó. Alinhamento. Você faltou o alinhamento aqui, você deixou espaço em branco aqui, ó. São esses dois pontinhos amarelos. Pingo no i, olha aqui. Parece uma coisa besta, né? Mas o pingo no i aqui tá fora, não está em cima do i. Isso tudo, gente, são detalhes que são importantes na hora da construção do seu texto. Tá? Tem gente que não puxa a perninha do A, tem gente que não faz a letra direito. Isso é problema de alfabetização? Nem sei dizer, mas provavelmente sim. Olha aqui, não utilize parágrafo como uma só frase. Olha aqui,
Esse parágrafo está correto, ó. Ele não está com uma só frase. Olha lá a quantidade de linhas. Aqui está dizendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usou 6 linhas para fazer o parágrafo. Ok? Só que, letra maiúscula, todo o texto com letra maiúscula, está errado. Ok? Olha a charge. Uma tirinha aqui. Não posso acreditar, acabei de voltar para a escola e já tenho lições de casa. Eu tenho que escrever um parágrafo sobre o que eu fiz no verão, um parágrafo inteiro. Eu nunca serei capaz de escrever tanto, não é justo. Como está ficando? Não muito bom. O que você fez além de ver TV? Bem, gente, isso aqui é uma crítica, eu acho que você entendeu, né? Não adianta eu falar que eu preciso escrever, preciso aprender a escrever e ficar vendo TV. Ficar assistindo filme, ficar jogando, ficar só nas redes sociais. Isso aqui é exercício. Escrever é exercício. Você precisa ter um caderno e escrever. E você precisa ir melhorando isso. Tá? Na escola, por mais que eu queira, treinar essas coisas, treinar essas escritas, eu não vou ter muito tempo para fazer isso. Tá? Eu não vou ter muito tempo para fazer isso. Então, o que eu posso fazer? Nós temos que ir fazendo isso em casa, pegando tudo isso aqui que eu estou dizendo para você, assistindo o vídeo completo. Tem gente que assiste 1 minuto do vídeo e diz que assistiu e sai fora e tenta responder depois as questões. Gente, isso é irresponsabilidade. Não adianta. Você não vai aprender nada desse jeito. Não vai aprender. Tá? E vai chegar numa situação que você precisa de nota e você não a terá. Tá? Porque eu não vou dar nota só para fazer gracinha para seu. Você aprende ou você aprende. Agora que finalizando esse vídeo nosso aqui, eu vou colocar alguns exemplos aqui de textos, alguns slides aqui, a gente vai lendo e você vai percebendo. Tem algumas coisas aqui, gente, nesses slides aqui, que parecem serem coisas bestas. Mas olha, não se engana não, tá? Eu estou cansado de ver isso aqui nos textos de vocês. Tá? Vejo todos os dias em tudo aquilo que você escreve, não só eu, os outros professores também veem, todas essas coisas aqui no texto de vocês, tá? Isso aqui é uma coisa que acontece todos os dias, tá? Vamos lá, olha aqui. O jovem da atualidade de hoje é insolidário, inconsciente e irresponsável. Só pensa em si mesmo e em conseguir seu êxodo profissional. Ele está poço se lixando para os problemas que acontecem ao seu redor. Tá? Gente, peraí só um pouquinho. Aira, vem cá, por favor. Olha aqui, presta atenção. Jovem, você está vendo eu. O jovem, atualidade de hoje. Se é atualidade de hoje é pleonasmo. Espera só um pouquinho, gente. Desculpa aqui, tá? Só um momento. Só um momento, por favor. Fecha a porta aí para mim, por favor. Atualidade de hoje. Pleonasmo. Insolidário. O que é isso, meu Deus? O que é isso? Inconsciente. Inconsciente deve ser, né? Irresponsável. Em si. Êxodo profissional. Consegui? Êxito profissional com 2 S. Ele está pouco se lixando com X para os problemas que acontecem ao seu redor. Redor, não é redor, tá? E aqui vai. Outro. Hoje nos dizem que vivemos, hoje. Se é hoje nos dizem que vivemos, é redundância. O jovem é muito egoísta, só querendo cuidar. Cuidar não existe. Existe cuidar, né? Verbo. Cuidar, infinitivo. Isso, ascendência maioral. O que é isso, meu Deus? Em cima de próximo. Essa situação é incomodável. E assim, nós não podemos continuar, verbo no infinitivo mais. Gente, não fica rindo aí não, porque é sério o negócio.
é sério. Uma opinião certa a respeito dessa questão é difícil de ser exposta. Mas vou dizer mesmo os erros, tá? De vermelho aqui, depois você vai ver, tá? Eu não vou ficar lendo isso, repetindo em sua cabeça, não. Né? Que todos seres humanos, tudo junto, tal, 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 só para você ir percebendo as coisas que estão sendo escritas por aí. No alvorecer do crepúsculo matutino de um novo dia, se é matutino, crepúsculo matutino já é de um novo dia. Redundâncias para homens e mulheres abram a janela, abrem, tá? A indicação direta, vejam, tá? E coisas que a gente vai vendo, que vai acontecendo, que é uma loucura, tá? Eu sei, gente, que na verdade, voltando aqui só para mim, eu sei que na verdade isso tudo pode parecer um tanto quanto difícil, e eu sei que não é muito fácil mesmo, não. Mas se você, nesse pequeno vídeo, que já está dando aqui quase 40 minutos, você puder analisar, se prender nessas questões, principalmente nessas questões estéticas, aqueles detalhes todos que tem no vídeo lá, desde o primeiro slide, assistir tudo. Se você melhorar nesses requisitos ou nesses quesitos, o escrever, o desenvolver o raciocínio pode ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil. É isso que eu quero que você se firme neste momento, tá? Aqui, pelo vídeo, não tem como a gente realmente fazer, eu estar do seu lado e você desenvolver, eu olhar, te corrigir aqui e acolá, mas nós vamos fazer isso assim que nós estivermos presencialmente, tá? Não se assuste, não fique nervoso nem nervosa, não fique com medo, isso é assim mesmo, tá? Eu vou estar junto de vocês, estarei junto de vocês para a gente conseguir desenvolver a melhor possível, para a gente conseguir, para que vocês consigam, né, os seus objetivos, né, de curso superior e tudo mais. Mas você precisa se dedicar, tá? Eu tenho o meu papel e você tem o seu, tá? Eu vou concluir minha aula por aqui. Eu desejo que você tenha uma ótima semana de aula, tá? E que Deus te abençoe. Um grande beijo e abraço do professor De Paula.